Boa noite, pessoal. Sou o Felipe, estou aqui com o Bruno, com o Lucas e com o Renan. E a nossa solução aqui é a Widow. A gente vai falar não somente de clusterização, mas também clusterização com alguma usabilidade e algumas ações práticas disso. A gente colocou aqui alguns exemplos de notícia. Por exemplo, aqui a gente traz nesse primeiro card que a maior parte dos clientes com serviço B2B já tem na cabeça como ideia de principais fornecedores, para reforçar como uma marca importante está em destaque. A gente fala aqui também sobre custo de cliente, conversão de cliente, também para reforçar como vale a pena a gente focar nos clientes que já existem dentro da empresa. E são com essas notícias aqui que a gente pensa no nosso objetivo de clusterizar os clientes, mas também com alguma funcionalidade prática. Então, a gente vai identificar os clientes para gerar insight de cada massa de cliente e, assim, personalizar alguma estratégia sob medida para aumentar a retenção de base. A gente tem basicamente 4 classificações macro aqui de clientes. Então, são os clientes de baixo uso, os clientes insatisfeitos que têm NPS baixo ou com muito ticket aberto, os clientes de risco com um contrato a vencer e, por último, os clientes com novos negócios, com clientes potenciais a ter mais de um produto específico. Com base nos dados que a gente recebeu, o nosso modelo de clusterização vai usar basicamente o comportamento de uso, o engajamento, histórico de contrato e chamados de ticket de suporte. Tá, e aí, como o Felipe falou, né, a gente não pretende só fazer a clusterização, né, dos clientes, mas a gente pretende agregar também, trazendo insights para o usuário do sistema relacionados a esse cluster. Então, se eu tenho um cluster, que é um cluster de clientes em risco, a gente pretende trazer ali para o usuário informações ou ações que possam ajudar a converter esse cliente para um cluster de sucesso. Então, em clientes neutros, em clientes engajados, estratégicos, para cada um deles a gente pretende trazer insights, informações que ajudem ou a reforçar esse cluster, ou, como eu falei, movimentar ele para um cluster de sucesso. Pode passar aí, por favor. E aonde que a gente entende que isso pode colaborar, né? Então, assim, em clientes próximos do vencimento, eu consigo adiantar ou fazer alguma ação que eu consiga garantir que esse cliente vai renovar comigo. No pós-venda, né, eu garantir o sucesso da implementação do projeto, para eu garantir, linkar isso com um NPS saudável para a gente. Durante o uso, entender o padrão de comportamento desse cliente e saber se ele pode ser um possível detrator ou não. E aí, com base nessas informações, a gente pretende gerar esses insights aí relacionados a cada cluster. E aí, os KPIs que a gente imagina que a gente pode acompanhar para monitorar, né, o sucesso da ferramenta monitorar o aumento da taxa de renovação, a redução do churn e o aumento ali, melhorar a nossa nota de NPS também. Bom, aqui são alguns cases de sucesso que mostram que atuar em alguma base segmentada de cliente traz engajamento positivo. Pode passar. Então, pensando no mínimo de impacto no financeiro que podemos causar, 5% de todos os contratos cancelados que a gente recebeu tratam de uma receita de R$1 milhão. E considerando os custos que podemos ter de R$120 mil, teremos um retorno líquido de R$880 mil. E agora eu vou apresentar o demo da nossa solução. Aqui a gente tem o nosso site já hospedado no domínio www.widow.com.br e aqui eu vou entrar dentro do site. Inicialmente a gente tem a visão do dashboard executivo, que a gente tem o acompanhamento dos nossos KPIs e aqui a gente consegue filtrar por cluster. E nos KPIs a gente tem o Lifetime Value, valor médio por contrato, taxa de cross-sell. Também a gente acompanha o NPS, tanto geral, relacional e de suporte, tempo médio de resolução e estatística dos tickets. Então a ideia é a gente acompanhar para ver se está ocorrendo algum tipo de melhora nesse dashboard executivo. Aqui na tela de clientes a gente tem as informações da base de clientes da TOTUS, com alguns gráficos também de top 10 quantidade de clientes e quantidade de clientes por UF. E aqui a lista com uma tabela de todos os clientes. Também se tratando de NPS, a gente tem análise com qual que é o NPS atual, o total de respondentes, a taxa de crescimento, a taxa de resposta e alguns gráficos também de evolução de satisfação por ano e a satisfação média aqui dos clientes. E aqui por baixo a gente tem todas as avaliações feitas por cliente distinto.
Aqui na aba de contrato a gente tem as informações de contrato com alguns gráficos, como contratos totais por segmento, por cliente por segmento, e também uma tabela detalhada de todos os contratos. E aqui a gente tem o coração do nosso sistema, que é o mapa de clusters. Aqui a gente tem uma visualização em gráfico com todos os clusters interativos. Então a gente pode clicar aqui num cluster específico e vai abrir uma aba com as informações desse cluster, como o total de clientes, o ticket médio, a frequência, o último pedido. E aqui a gente tem a nossa solução proativa, que é destacar as ações estratégicas recomendadas para esse cluster. E aqui uma análise comportamental breve sobre o cluster selecionado. E por fim, a nossa funcionalidade de simular leads. Essa funcionalidade ela é basicamente os leads que a gente está tratando e vendo basicamente como que esse lead se encaixa aqui nessa simulação. E esse foi o nosso sistema. A nossa visão futura é trazer um painel interativo, então a gente vai customizar o dashboard de acordo com o cliente, modelo preditivo com alertas em tempo real, integração com CRM para clusterização de leads e análise de sentimento com a coleta de análise dos feedbacks utilizando o NLP. Essa foi a nossa apresentação, muito obrigado e tchau, tchau.